Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula do terceiro bimestre, ok? Lembrando que esse bimestre nós tivemos 4 aulas e cada aula eu gravei o vídeo, coloquei os slides e questões avaliativas, certo? Nessa aula também vai ser assim. Todos os 4 capítulos que nós tivemos, eu vou fechar as atividades dia 30 de setembro, para eu conseguir fechar ali para preparar para o conselho e digitar o boletim de vocês, ok? Avisem os colegas aí, porque tem muita gente ainda que não fez. Toda semana eu vou atualizando quem fez eu envio no grupo para vocês da turma, dos alunos que ainda não fizeram, tema 1, tema 2, tema 3. E hoje eu já estou lançando as questões, vídeos, slides e questões do tema 4, ok? Então, vamos lá. Esse tema 4, ele é bem sucinto, bem rápido até, que ele vai continuar falando da África, só que eu não focaria só na África nesse assunto, vou falar um pouquinho mais ali fora da África também, porque nós vamos falar, o capítulo chama África e as questões socioambientais. E aí, eu coloquei nos slides para vocês, por exemplo, desastres ambientais. E eu coloquei ali um exemplo e até uma reportagem de um desastre, de um ciclone que aconteceu no ano passado em Moçambique, que atingiu desde Moçambique, Zimbábue e o Malawi. 446 mortes foram confirmadas. E aí, assim, coloquei essa reportagem e antes disso, eu coloquei para vocês refletirem a seguinte questão. Um evento como esse, que aí aconteceu aí nesses 3 países africanos e com 446 mortes, se esse mesmo evento, esse mesmo desastre natural, se ele tivesse acontecido no Japão, ele teria as mesmas consequências? O mesmo número de mortes? É uma questão para a gente pensar, para vocês refletirem, né? E aí, assim, eu coloquei essa reportagem, lembrando que hoje a bola da vez que a gente tem, que aí não pode esquecer, são os objetivos do desenvolvimento sustentável. No caso, o objetivo número 13, ele aborda o quê? Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e os seus impactos, certo? Então, assim, hoje, diante aí das ODS, né, que a gente costuma falar ODS, diante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, um dos objetivos é tentar amenizar aí, reverter aí os impactos ocasionados das mudanças climáticas, né? E uns fatores aí, um dos desastres que acontecem diante das mudanças climáticas, aí o ciclone que eu citei ali, né, como o que aconteceu ali em Moçambique, Zimbábue e no Malawi. Só que assim, vamos parar, não vou falar só relacionado à mudança climática, né, vamos falar dos terremotos, que aí não tem nada a ver com mudança climática, para vocês entenderem a minha pergunta que eu fiz no início aí. Se acontecesse um evento desse porte, um desastre natural, no Japão, as consequências seriam as mesmas? O Japão, por exemplo, ele tem toda uma infraestrutura de prevenção a qualquer tipo de desastre, seja ele ali um ciclone, seja um desastre de terremotos, independentes. Eles têm, para vocês entenderem ali, coloquei nos slides para vocês, eles têm precauções de antes e depois de todo e qualquer tipo de desastre natural. Eles têm os preparativos, eles têm a reação, por exemplo, após um terremoto, o que fazer aí durante um terremoto e depois de um terremoto. Toda a população é treinada para isso. Para vocês entenderem, os prédios mais modernos do Japão, eles têm molas que eles aguentam a construção em si, ela aguenta o impacto de um terremoto, né, na escala Richter, aí, por exemplo, quando a gente vê na escala acima de 6, né, porque ela não tem fim, acima de 6 pontos,
o que a gente encontra ali? Que ela já começaria a fazer rachaduras nas paredes. Por exemplo, um terremoto de impacto 1, a gente não sente. De impacto 2, a gente não sente. A partir do impacto 3, dependendo onde foi ali o epicentro, você começa a sentir ou não. Não é uma regra, ok? Mas a partir do impacto 6, pode ser que as paredes começam a rachar. No Japão, não. No Japão, não. Porque tem toda uma condição financeira para ter uma infraestrutura adequada para todo e qualquer tipo de desastre. Países como o que eu citei ali, né, Moçambique, Zimbábue, Malawi, eles não têm condições financeiras para eles, para outros itens que seriam, vamos supor, para eles, ao ver deles, essencial. Eles não enxergam, eles não que não enxergam, eles não têm condições de fazer todo esse preparativo que o Japão tem, desde a infraestrutura que eu falo da alvenaria mesmo, da construção, até o preparo da população, a conscientização da população. Eles não têm essas condições. Às vezes, por exemplo, vamos sair um pouquinho da África e vamos falar um pouquinho da América Central. Países que estão no encontro das placas tectônicas, que são esses países que têm maiores chances de terremoto. O Brasil está no meião da placa sul-americana, certo? Então, as nossas chances de terremoto são mínimas, ok? Japão e países, por exemplo, da América Central, eles estão em cima de encontros de placas, então eles estão muito mais suscetíveis a ter aí terremotos. Por exemplo, um terremoto na escala Richter na América Central, 6, na escala Richter, 6 pontos, pode cair tudo pro chão. No Japão, não. No Japão, dependendo do lugar, nem rachadura faz, por conta das condições de infraestrutura que eles são preparados e adequados para isso. Professora, no Brasil também não tem prédio que tem mola, mas a gente não precisa. Certo? A gente não precisa. A gente está no meio de uma placa tectônica. As nossas chances de terremoto são mínimas, ok? Então a gente tem que pensar nisso também. Quem deveria pensar nesse tipo de infraestrutura que é muito mais cara são os países que estão suscetíveis. No caso, esse exemplo que eu citei, a América Central e o Japão, por exemplo, ok? Aí, voltando a falar de Moçambique, vamos falar só de Moçambique e Japão. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma tabela nos slides para vocês que é assustador a diferença econômica desses países. O PIB, que é a soma de tudo que é produzido dentro de um país, de Moçambique, é de 14 bilhões de dólares. O PIB anual, ok? 14 bilhões. O PIB do Japão, vou arredondar um pouquinho aqui, 5 trilhões. Olha a diferença. 14 bilhões e o Moçambique, 14 bilhões, vou arredondar também, vai, 15 bilhões. E Japão, 5 trilhões. Agora, eu também peguei um dado para vocês verem, de renda per capita, então, per capita por cabeça, certo? De Moçambique e Japão. Moçambique tem uma rentabilidade anual por pessoa de 498 dólares. Esses valores são em dólares, tá? 498 dólares anuais. O Japão, a média per capita é de 39 mil dólares anuais por pessoa. Então, pare e pensa, 498, Moçambique, 498 dólares por pessoa anual. E Japão, 39 mil dólares anuais. Olha a diferença da rentabilidade. Então, assim, eu até coloquei ali, assim, ó, uma frase para vocês, né? Pensarem um pouquinho, ó. Você entendeu que a economia nesses exemplos, a grana nesses exemplos de Moçambique e Japão, interfere nos resultados dos desastres? Desastres naturais, né? Porque às vezes a gente fala assim, um desastre provocado pelo homem, uma explosão, de repente uma má construção ali que desabou, foi provocado pelo homem, não deixa de ser um desastre, mas foi provocado pelo homem. Mas desastres naturais, a gente fala, não tem como impedir,
né? Desastre natural, ou de uma hora para outra acontece. Tem como impedir. Tem como, eu não diria impedir, eu acho que não é uma palavra legal. Tem como amenizar as consequências, né? Só que para eu amenizar as consequências, eu preciso de ter grana para investir nisso. É nesse sentido que o capítulo fala, para a gente comparar que o mesmo desastre ambiental, por mais, né, natural, vamos falar desastre natural, não tem como impedir, só que se eles acontecem da mesma forma, dependendo do país que ele acontece, se é país mais ou menos rico economicamente, aí a gente falando, os impactos podem ser maiores ou menores. É nesse sentido, né? Uma vez que os impactos ali, os desastres naturais, a gente não consegue impedir, mas a gente consegue amenizar. Óbvio que se a gente conseguisse reverter também as mudanças climáticas que a gente vem acontecendo, que o homem vem acelerando bastante essas mudanças climáticas, a gente conseguiria impedir a médio e longo prazo, né? Mas assim, por exemplo, um terremoto a gente não consegue, né? E não tem como, não é interferência do homem, mas as mudanças climáticas a gente sabe que tem uma boa parte aí da culpa antrópica, né? Ou seja, das ações humanas, ok? Então é isso que eu queria que vocês refletissem um pouquinho, que por mais que a gente saiba que desastres naturais, né, muitas vezes como um terremoto não tem como a gente impedir, mas quem tem grana consegue amenizar as consequências. É nesse sentido que trabalha este capítulo, ok? Mais uma vez eu vou colocar slides para vocês acessarem com algumas informações, aí principalmente essas do PIB aí de Moçambique, do Japão, que eu acho bem interessante vocês analisarem a discrepância ali econômica, né, a desigualdade que existe e as consequências também, né, em prol disso. Coloquei então, tem o vídeo, tem os slides e logo a seguir tem as questões aí do tema 4 para vocês responderem, que junto com as demais eu vou deixar aberto até o dia 30. Avisem os colegas para vocês irem resolvendo e fazendo, ok? Vou colocar só 2 questões no tema 4 também, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição de vocês sempre nos dias das nossas aulas, ok? Obrigadão, até a próxima aula. Beijão, viu?